Olá a todos, bem-vindo ao radiologiatotal.com.br. Meu nome é Felipe e hoje iremos falar sobre a anatomia radiológica da coluna vertebral. Este vídeo está sendo dividido em duas partes. A primeira parte nós iremos fazer uma revisão anatômica da coluna vertebral e na segunda parte faremos uma revisão radiológica da coluna vertebral. A coluna vertebral está dividida em segmentos e nós temos o segmento cervical, composto por 7 vértebras, temos o segmento torácico, composto por 12 vértebras, temos o segmento lombar, composto por 5 vértebras, sacral, 5 vértebras e coxígeas, 4 vértebras, sendo que no sacro e no cóccix nós temos vértebras fundidas. A coluna, de um modo geral, vai apresentar algumas curvaturas, e essas curvaturas são naturais. Nós temos, por exemplo, uma cifose, que é uma curvatura natural da coluna torácica, a lordose, que é uma curvatura normal da coluna cervical e da coluna lombar. Não confundam essas curvaturas naturais com condições patológicas da curvatura da coluna. Por exemplo, aqui nós temos uma condição patológica. Nós temos bem demonstrado na imagem uma hipercifose torácica, que é o aumento da curvatura da cifose torácica, e uma hiperlordose lombar, que é o aumento da curvatura da lordose lombar. Existe também uma curvatura paralateral, que é um desvio da coluna chamado de escoliose. Essas imagens apresentam estas condições patológicas. Na primeira imagem nós temos um aumento da curvatura da coluna torácica, uma hipercifose torácica. Na segunda imagem nós estamos vendo bem acentuado a curvatura natural da lordose lombar, e nós chamamos essa condição patológica de hiperlordose lombar. E na terceira imagem nós temos uma escoliose bem acentuada, sendo que ela é convexa para o lado direito e côncava para o lado esquerdo. As vértebras, de um modo geral, são divididas em corpo e arco. E no arco nós vamos ter vários processos. E esses processos servem como ponto de fixação para a musculatura do nosso corpo. Esta é uma vértebra cervical. O que caracteriza uma vértebra cervical? Como que ao olhar uma vértebra nós conseguimos diferenciá-la entre cervical, torácica e lombar? Nas vértebras cervicais existe uma característica própria que é este forame. Se você olhar este forame, você está vendo uma vértebra cervical. Este forame chama-se forame transverso, que fica aqui no processo transverso da vértebra cervical. Então, as vértebras de um modo geral terão um corpo, com exceção da C1, da primeira vértebra cervical, que é uma vértebra atípica. Então, as vértebras, de modo geral, com exceção da C1, terão um corpo, terão um processo transverso, e nos processos transversos das vértebras cervicais nós teremos dois tubérculos, um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. O forame transverso, nós temos aqui o pedículo, tanto de um lado quanto do outro. A união dos pedículos formará uma lâmina, nós vemos a lâmina de um lado e do outro. E a lâmina vai formar um processo espinhoso, que no caso das vértebras cervicais é bifurcado. Aqui nós temos um processo articular, e esse processo articular contém uma face articular. Então nós temos dois processos articulares de cada lado, um superior e um inferior, e cada processo articular terá sua face articular. Aqui no meio é o forame vertebral. Neste forame vertebral passará a medula espinhal. Esta é a C1, esta é a primeira vértebra cervical. Perceba como ela é atípica, tanto é que ela recebe outro nome, ela também pode ser chamada de Atlas. Mas por que nós chamamos a primeira vértebra cervical de Atlas? Isso nos recorda a mitologia grega, lembrando que Zeus, o deus dos deuses, condenou um dos titãs chamado Atlas a carregar os céus nos seus ombros. Os céus representando anatomicamente a nossa cabeça, o nosso crânio, e os ombros do titã representando anatomicamente esta região que se chama face articular superior para o côndilo occipital. Esta região seria os ombros do titã Atlas. Por isso, a C1 também é conhecida como Atlas. E no Atlas já dá para perceber logo de cara que não tem corpo. No lugar do corpo, ela vai ter uma massa lateral. Então, nós temos massa lateral de um lado e uma massa lateral do outro lado. O Atlas vai ter dois arcos, um arco anterior e um arco posterior. Em cada arco, nós encontraremos um tubérculo, o tubérculo anterior e o tubérculo posterior. O Atlas também vai ter um processo transverso,
No processo transverso, nós encontramos um forame transverso. Temos aqui a face articular superior para o côndilo occipital, os dois arcos e os dois tubérculos. Esta é a segunda vértebra cervical, conhecida também como axis, e percebemos que ela é atípica por conta deste processo aqui. Este processo se chama processo odontoide, ou apenas dente do axis, ou dente da C2. Temos aqui um corpo, como as outras vértebras têm, um pedículo, como as outras vértebras têm, um pedículo de um lado e do outro lado. Temos aqui a formação da lâmina, e a lâmina se junta formando um processo espinhoso, que no caso das vértebras cervicais é bifurcado. Isso com exceção da sétima vértebra cervical, onde o processo espinhoso é mais pronunciado, muito parecido com a vértebra torácica. Continuamos tendo processos articulares superiores e inferiores, e em cada processo articular nós encontramos uma face articular superior e uma face articular inferior para o processo articular inferior. Nós temos aqui o processo transverso, e no processo transverso temos o forame transverso. E aqui, esse espaço aqui dentro é o forame vertebral por onde passa a medula espinhal. Bom, esta é uma vértebra torácica. Como nós sabemos que essa é uma vértebra torácica? Ao olhar para esta vértebra, o que identifica ela como sendo torácica é a presença de fóveas. Então nós temos a fóvea costal superior, embaixo nós teremos a fóvea costal inferior, e aqui no processo transverso nós temos a fóvea costal transversa. Esta fóvea, tanto a superior, a inferior e a transversa, servem como pontos de articulação para as costelas. Então nós teremos, de um modo geral, aqui um corpo, teremos um pedículo, tanto de um lado quanto do outro. O pedículo se une formando uma lâmina, tanto de um lado quanto do outro, e a lâmina se junta formando um processo espinhoso. Temos também o processo transverso, com a sua fóvea costal transversa, e os processos articulares com suas faces articulares. Se vemos essa vértebra torácica numa visão lateral, conseguimos ver alguns detalhes a mais. Por exemplo, aqui nós estamos vendo bem demonstrado a fóvea costal superior, a fóvea costal inferior e a fóvea costal transversa. Perceba que os processos articulares, tanto superiores quanto inferiores, são bem verticalizados, ao contrário das faces e processos articulares das vértebras cervicais, que são mais horizontalizados. Então nós temos aqui processos articulares, superior e inferior, e temos aqui o processo espinhoso, que é bem pronunciado e apontado para baixo, característico de uma vértebra torácica. Esta é uma vértebra lombar. O que caracteriza uma vértebra lombar? Ao olhar para essa vértebra, como nós sabemos que ela é uma vértebra lombar? Pela simples presença de dois processos a mais. O processo acessório, este demonstrado, que se encontra no processo transverso, e o processo mamilar, que se encontra no processo articular superior. Se você viu o processo acessório e o processo mamilar, você está vendo uma vértebra lombar. Então, este é o corpo da vértebra. Nós temos aqui o pedículo de um lado e do outro, temos a lâmina de um lado e do outro, e temos o processo espinhoso. Temos o processo transverso se projetando para as laterais e os processos articulares. Este aqui é o forame vertebral, por onde passa ou medula espinhal até a L1, até a primeira vértebra lombar, e da L1 para baixo nós temos a cauda equina, que são aqueles feixes de raízes nervosas que saem dos últimos segmentos da medula raquidiana. Olhando a vértebra lombar de lado, nós percebemos algumas características a mais. Perceba que o processo espinhoso ele é quadrangular, ele parece com uma machadinha, que é característico de uma vértebra lombar. Então, resumindo, nós temos aqui um corpo, o processo articular superior e o processo articular inferior, com suas faces articulares. Temos o processo transverso e uma fóvea costal. Este é um sacro. E o sacro vai apresentar, de um modo geral, algumas superfícies. Nós temos a superfície anterior, esta é uma vista anterior do sacro. Atrás nós teremos a superfície posterior. Em cima nós temos a superfície superior. Embaixo nós teremos a superfície inferior. E nas laterais a superfície lateral, que se articula com o osso ilíaco. Perceba que o sacro, na verdade, é uma junção de 5 vértebras que foram fundidas. Este aqui seria o corpo da primeira vértebra sacral, que nós chamamos de superfície articular lombosacra. Este é o promontório da primeira vértebra cervical.
aliás, da primeira vértebra sacral. Então nós temos a S1, S2, S3, S4, S5, todas fundidas. Perceba que no sacro nós temos alguns forames. Esses forames chamam-se forames sacrais. Mas o que passam nos forames sacrais? Passam nervos espinhais que saem dos últimos segmentos medulares da medula raquidiana. Esta é uma vista posterior do sacro. Continuamos vendo os forames. Aqui nós estamos vendo bem demonstrado a superfície lateral, que se articula com o osso ilíaco, também conhecida como superfície articular. E essas protuberâncias, essas cristas, nós chamamos de crista sacral mediana, que na formação embrionária representaria os processos espinhosos das vértebras sacrais. Perceba que na última vértebra sacral, na S5, não tem essa crista sacral mediana. Nós temos um hiato e nós chamamos esta região de hiato sacral. Aqui nós temos um corno sacral que vai se articular com o corno coxígeo. Este aqui é o ponto de articulação do sacro e o cóccix. Aqui nós conseguimos ver bem o cóccix se articulando com o sacro através dos cornos e uma visão lateral do sacro e do cóccix. Aqui, posteriormente, no sacro, nós temos o canal sacral, que é por onde passa a cauda equina. Bom, acesse radiologiatotal.com.br, faça seus pedidos de videoaula, deixe seus comentários, envie seus artigos e, para a conclusão do assunto, assista a videoaula número 2 sobre anatomia radiológica da coluna vertebral com ênfase em imagens. Muito obrigado e bons estudos!